Olá, me chamo Clara, e eu nunca imaginei que minha vida tomaria o rumo que tomou. Quando me casei com Marcos, tudo parecia perfeito. Nosso amor era intenso, e nossa conexão física era incrível. Ele era meu melhor amigo, meu amante, e juntos construímos uma vida que qualquer um invejaria. Mas a vida tem um jeito cruel de virar o jogo quando você menos espera. Nos primeiros anos, tudo correu bem. Mas, há cerca de 2 anos, Marcos começou a adoecer. A princípio, eram pequenos sinais, coisas que pareciam não ter importância, cansaço constante, dores no corpo, e uma falta de energia que não combinava com ele. Ele sempre foi um homem ativo, sempre cheio de vida, então, quando seu desempenho na cama começou a declinar, eu pensei que fosse apenas uma fase. Achei que fosse algo temporário. Como qualquer mulher apaixonada, eu o apoiei, estive ao lado dele, tentando ajudá-lo a se recuperar. Mas as semanas se transformaram em meses, e a situação só piorava. Ele começou a evitar qualquer intimidade física. Nossas conversas ficaram mais curtas e nossas noites mais silenciosas. A cama, que antes era nosso refúgio de paixão, virou um lugar frio e vazio. Eu sentia que estava desaparecendo dentro daquele relacionamento. E não era só o desejo que estava se esvaindo, era toda a nossa conexão emocional. Eu me via frustrada, sozinha, e, por mais que tentasse, não conseguia trazê-lo de volta para mim. Foi nesse período de escuridão que André entrou na minha vida de uma maneira que eu nunca poderia prever. Ele era meu chefe no trabalho, alguém com quem eu mantinha um relacionamento estritamente profissional. Mas, de repente, nossas conversas começaram a se estender além do horário de trabalho. Ele me ouvia, me entendia, e, sem perceber, eu comecei a me abrir para ele. Aos poucos, as barreiras entre nós foram caindo. Um olhar mais prolongado aqui, um toque mais ousado ali, até que, finalmente, cedi. Foi em um dia que saímos para almoçar juntos. O que começou como uma refeição casual de colegas de trabalho, terminou com nós dois em um motel barato. E, pela primeira vez em anos, eu me senti viva. A culpa estava lá, mas ela foi abafada pelo desejo que eu tinha de ser tocada, de me sentir desejada novamente. Quando cheguei em casa naquela noite, Marcos estava lá, com o mesmo olhar cansado de sempre, e mal notou minha presença. Eu me convenci de que o que tinha feito era justificado. Ele tinha se afastado de mim há tanto tempo, e eu me sentia abandonada. André era a minha fuga. Ele me dava o que eu precisava e, no fundo, eu acreditava que merecia aquilo. Os encontros com André continuaram. A cada vez, eu mergulhava mais fundo nessa relação proibida. Chegou um ponto em que comecei a pensar em um futuro com ele. Imaginava uma vida sem Marcos, uma vida onde eu poderia ser feliz novamente. Eu estava tão cega pelo desejo que ignorei completamente os sinais de que algo estava errado. Eu não percebia, mas Marcos estava me observando. Depois de semanas de silêncio, ele finalmente me chamou para conversar. Eu fiquei nervosa, achando que ele sabia de tudo, mas, para minha surpresa, ele apenas falou sobre sua doença. Ele confessou o quanto se sentia culpado por não ser o marido que eu merecia, por não conseguir me dar o que eu precisava. A culpa que eu vinha suprimindo me atingiu em cheio naquele momento. Eu deveria ter terminado o caso com André ali mesmo. Deveria ter tentado salvar meu casamento. Mas não fiz. Eu estava tão envolvida com meu chefe que a ideia de voltar para o que eu tinha com Marcos parecia impossível. E assim, segui em frente, ignorando as consequências que estavam prestes a me atingir. Underline. As semanas que se seguiram foram um caos silencioso. Eu continuava meu caso com André, cada vez mais confiante de que poderia continuar assim para sempre. Só que a realidade é cruel, e eu estava prestes a descobrir o quanto. Em um dia aparentemente normal, recebi uma mensagem anônima no meu celular. Era uma foto. Eu e André, entrando juntos em um motel. Meu sangue gelou. Como isso era possível? Ninguém sabia sobre nós, ou pelo menos, eu pensava que não. O remetente era desconhecido, mas eu não precisaria esperar muito para saber quem estava por trás disso. Naquela mesma noite, Marcos me mandou uma mensagem direta: eu sei de tudo.
senti meu mundo desmoronar. Fui para casa apressada, meu coração batendo rápido, tentando pensar no que diria. Mas quando cheguei, Marcos estava sentado no sofá, com uma calma perturbadora. Ele me olhou e, com uma voz que nunca ouvi antes, disse que sabia sobre mim e André há semanas. Ele havia contratado um detetive particular para nos seguir e reunir provas. Todas as fotos, todos os vídeos, ele tinha tudo. Fiquei sem palavras. Tentei implorar por perdão, tentei justificar meus atos com a doença dele, mas ele apenas sorriu friamente e me disse que estava tudo acabado. O que eu não sabia era que ele já havia iniciado o processo de divórcio. Ele não só ficaria com a casa, o carro e todas as nossas economias, como também usaria as provas que tinha contra mim no tribunal. Eu não teria direito a nada. E não parava por aí. André, sendo meu chefe e envolvido comigo, seria denunciado por assédio no trabalho. O impacto na minha carreira seria devastador. E foi. Dentro de uma semana, fui demitida, e André, ao perceber que sua reputação e carreira estavam em risco, me abandonou. Ele simplesmente desapareceu da minha vida. Agora, sem emprego, sem marido e sem amante, eu me via completamente sozinha. Marcos, por outro lado, estava prosperando. Sua saúde melhorou milagrosamente. Ele conseguiu uma promoção e parecia mais feliz do que nunca. Enquanto isso, eu afundei. Perdi amigos, perdi meu status e, acima de tudo, perdi a mim mesma. Hoje, olho para trás e vejo como minhas escolhas me destruíram. A mulher que eu fui um dia não existe mais. Fui consumida pela culpa, pela vergonha, e pela dor de saber que, no fim, fui eu quem arruinou tudo. Marcos seguiu em frente, mais forte e mais bem-sucedido do que nunca, enquanto eu fiquei aqui, presa nas cinzas do que um dia foi minha vida. E essa é a verdade amarga da traição. Você pode achar que está se livrando de algo, mas, no fim, é você quem acaba preso. Underline. Relato 2. Clara e Jorge estavam casados há 12 anos. No início, a vida de casados era perfeita, como algo saído de um conto de fadas. O casamento era apaixonado, cheio de gestos românticos, viagens e conversas profundas. Eles eram o casal que todos invejavam, sempre juntos, sempre felizes. No entanto, com o passar do tempo, as demandas da vida começaram a colocar tensão no relacionamento. Jorge se tornou mais envolvido em seu trabalho, e as discussões sobre filhos, carreira e finanças começaram a surgir. O desgaste, antes discreto, se agravou quando Jorge foi diagnosticado com uma condição médica que afetava sua saúde física e sua libido. Nos últimos 2 anos, as coisas mudaram drasticamente. Jorge, outrora um homem vibrante e cheio de energia, tornou-se mais retraído, concentrando-se em sua recuperação e no trabalho. Clara, por outro lado, começava a sentir o peso da rejeição. Ela tentava conversar, mas as respostas de Jorge eram sempre evasivas. Estou cansado, amor, preciso de tempo. É o tratamento. Com o tempo, essas conversas deixaram de acontecer, e a intimidade do casal desapareceu completamente. Clara se via como uma mulher invisível, vivendo uma vida de fachada. Ela se sentia aprisionada em um casamento onde sua necessidade de afeto, toque e desejo era constantemente ignorada. No trabalho, Clara começou a chamar a atenção de Marcelo, seu chefe. Marcelo era o oposto de Jorge, expansivo, charmoso, cheio de vida. Sempre que Clara falava de seus problemas, Marcelo estava lá para ouvir. Você merece ser feliz, Clara, ele dizia em um tom que a fazia sentir-se vista e desejada novamente. Aos poucos, a relação profissional se transformou em algo mais. Eles começaram a sair para almoços longos, onde a linha entre o que era aceitável e o que não era começou a se apagar. Os toques ocasionais de Marcelo, seus olhares prolongados, e suas palavras doces fizeram Clara perceber que o desejo que ela tanto ansiava ainda estava vivo dentro dela, só precisava ser despertado. Durante uma viagem de negócios, onde Clara e Marcelo ficaram sozinhos em um hotel luxuoso, o inevitável aconteceu. Eles jantaram juntos, tomaram vinho, e as barreiras que Clara tinha mantido por tanto tempo desabaram. Marcelo a levou para seu quarto, e eles passaram a noite juntos.
Clara acordou no dia seguinte com uma mistura de culpa e excitação. Ela sabia que o que fizera era errado, mas ao mesmo tempo, sentia-se viva novamente, como se algo há muito adormecido tivesse sido reavivado. Nos dias seguintes, Clara tentou justificar para si mesma o que havia feito. Ela pensava em Jorge e em como ele a negligenciava. Ele nem vai perceber, pensava. Contudo, a verdade era mais complicada do que ela imaginava. Jorge, mesmo absorvido por sua doença, havia notado as mudanças em Clara. A frieza dela em casa, os encontros a trabalho cada vez mais frequentes, as mensagens escondidas. Ele decidiu investigar por conta própria. Jorge era um homem metódico e decidiu que não faria acusações sem provas. Contratou um detetive particular, que rapidamente descobriu o envolvimento de Clara com Marcelo. Com as provas em mãos, Jorge não soube como reagir. Ele passou noites em claro, revivendo mentalmente cada momento que Clara chegava tarde em casa, cada desculpa esfarrapada. O choque da traição abalou profundamente suas emoções. Ele sentia raiva, tristeza, mas, acima de tudo, queria justiça. Em vez de confrontá-la imediatamente, Jorge decidiu que sua resposta precisaria ser fria e calculada. Ele faria Clara pagar pelo que havia feito, mas nos termos dele. E, assim, começou a planejar sua vingança. Clara, por sua vez, continuava o caso com Marcelo. Ela se sentia em um jogo perigoso, mas o prazer da traição a fazia acreditar que estava no controle. Ela mal sabia que o verdadeiro jogador era Jorge, e ela já estava enredada na teia que ele pacientemente tecia. Parte 2. A vingança e a queda. Com as provas da traição em mãos, Jorge sabia que precisava de tempo para preparar a armadilha perfeita. Ele passou a agir normalmente em casa, fingindo não notar a distância de Clara. Continuava a fazer os mesmos gestos de sempre, o café da manhã pronto na mesa, as perguntas de rotina sobre o dia dela, mantendo a fachada de um marido distraído. Clara, por outro lado, acreditava que ele estava completamente alheio ao que acontecia. Isso só aumentava sua confiança de que tudo estava sob controle. Mas enquanto Clara pensava que estava manipulando a situação, Jorge aprofundava sua investigação. Ele passou a observar não só Clara, mas também Marcelo. Descobriu detalhes sobre a vida pessoal do chefe, inclusive suas fraquezas. Marcelo, por trás do charme, era um homem vaidoso, que se orgulhava de seu status e de ser visto como homem de poder. Jorge viu uma oportunidade de atacar Marcelo onde doía mais, sua imagem. Paralelamente, Jorge descobriu um velho amigo de Marcelo, Gustavo, que trabalhava na mesma empresa. Gustavo era conhecido por ser sempre a sombra de Marcelo, o amigo que nunca teve a chance de brilhar. E, para a sorte de Jorge, Gustavo sempre teve uma queda por Clara. Jorge começou a se aproximar de Gustavo discretamente, frequentando eventos da empresa, trocando algumas palavras em festas e encontros. Aos poucos, sem que Gustavo percebesse, Jorge foi plantando a ideia de que Clara estaria infeliz e, possivelmente, aberta a novas aventuras fora do casamento. Gustavo, sempre ressentido com Marcelo, viu nisso uma oportunidade para se destacar e talvez finalmente ter Clara. Jorge, com toda a paciência do mundo, viu seu plano se desenrolar. Gustavo começou a se aproximar de Clara, usando os mesmos truques de Marcelo, elogios discretos, apoio emocional, toques inocentes. Clara, já frustrada com a falta de atenção de Marcelo, que havia começado a tratá-la com mais indiferença após os meses de caso, acabou cedendo aos avanços de Gustavo. Para ela, era apenas mais uma forma de afirmar seu poder e sua liberdade. Mas Gustavo, sem saber, era apenas uma peça no tabuleiro de Jorge. Quando Jorge soube que Clara havia cedido, ele começou a colocar sua vingança final em prática. Ele instalou câmeras escondidas no quarto de um hotel onde sabia que Clara e Gustavo se encontrariam. As gravações mostraram Clara traindo Marcelo com um amigo dele, algo que Jorge sabia que destruiria a relação dos dois. Com um vídeo em mãos, Jorge aguardou o momento certo para desferir o golpe. Ele enviou o vídeo para Marcelo, em um e-mail anônimo. Marcelo, ao abrir o arquivo, foi tomado por uma fúria indescritível. Clara havia traído não apenas Jorge, mas também ele, e com seu melhor amigo. No trabalho,
Marcelo a humilhou publicamente, expondo o caso para toda a empresa. O choque de ser exposta diante de seus colegas foi devastador para Clara. Marcelo terminou o caso abruptamente, e a notícia se espalhou rapidamente pela empresa, manchando sua reputação. Ao mesmo tempo, Jorge entrou com um pedido de divórcio, apresentando as provas de infidelidade. Ele pediu uma compensação financeira significativa, aproveitando-se das circunstâncias para garantir que sairia com a maior parte dos bens. No tribunal, Clara mal conseguia se defender. Ela estava emocionalmente destruída, sua reputação profissional arruinada, e agora enfrentava a perda financeira. Jorge, com calma e frieza, saiu como a parte lesada, garantindo uma boa compensação. Ele se afastou de Clara, agora livre para reconstruir sua vida. Por outro lado, Clara terminou isolada, sem Marcelo, sem Gustavo e sem o respeito que um dia teve. Ela percebeu tarde demais que havia sido manipulada por Jorge o tempo todo. Gostou dessa história? Então não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho para receber as próximas. Tem muito mais histórias de infidelidade vindo por aí, e você não vai querer perder. Até a próxima!